Mas, doutor, por que você resolveu falar desse tema? Polissonografia, apneia do sono, tem tantos temas importantes. Tem pressão alta, tem infarto. Justamente por isso, é um tema que é pouco falado. E eu sou portador de apneia do sono, eu tenho apneia do sono, eu durmo com aparelho, eu tenho 39 anos, hoje eu tomo um remédio para pressão. Eu acho uma entidade extremamente importante, silenciosa, que demonstra sinais e sintomas que não são tão específicos, são tão corriqueiros, na verdade, que às vezes são levados como brincadeira, como foi no meu caso. Quando eu era mais jovem, por exemplo, o pessoal dizia: "Ah, Pedro, você ronca muito. Você ronca demais, não vou dormir com você, você ronca demais." Só que já eram sinais que eu já tinha algum problema. Às vezes eu já acordava com dor de cabeça, acordava irritado, eu dormia a noite toda e acordava como se eu não tivesse dormido absolutamente nada. Foi passando os anos e aí quando eu ia dirigir, pegar a estrada, pegar uma BR, eu cochilava, ia para o colégio, para a faculdade, começava a assistir uma aula, dava sono. Então eu comecei a ter alguns sinais indiretos que nem eu comecei a perceber. Quando uma certa vez eu na faculdade de medicina, eu tive um pique hipertensivo. Minha pressão foi para 18/10. Eu comecei a ter escotomas. O que é isso? Você vê uns pontinhos brilhantes na sua frente. E aí quando eu fui ver, a pressão estava alta. E aí eu fui no pronto-socorro, fui medicado, melhorei. Eu falei: não, é estresse, é muita prova, né? Faculdade de medicina, estudando demais. Para quem não sabe, eu sou formado há 13 anos já. Aproveitando, não se esquece de se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram. Esse sinal do pico hipertensivo eu associei a estresse na faculdade. Tudo bem. Passou o tempo e aí outro pico hipertensivo. Aí eu resolvi procurar o cardiologista na cidade que eu fazia medicina, que é de João Pessoa. E aí eu procurei o cardiologista, ele fez alguns exames, me receitou losartana, eu comecei a usar. Falou que achou que era genética e que eu estava tendo realmente muita correria de estudos e sugeriu que eu tomasse o losartana e daí então eu comecei a tomar. Passou mais tempo, terminei a faculdade e mesmo assim eu continuava com minha pressão subindo. Minha pressão subindo, tendo dores de cabeça ao acordar, irritado, aí começando a esquecer das coisas e eu sem entender. Quando foi um certo dia, quando eu comecei a fazer cardiologia, e aí eu estudei a apneia do sono, eu vi que eu poderia ter a apneia do sono, porque a apneia do sono é uma doença que maltrata você durante o sono. Ela vai ali, ó, tu vai faltando oxigênio enquanto tá dormindo, aí tua pressão sobe, teu coração acelera, desregula teus hormônios, isso aumenta o risco de infarto, de AVC, de demências, de morte súbita, reduz teu testosterona, você que é homem, sabe? Eu passei por isso, você fica irritado, então é uma situação bem delicada. E aí foi quando eu fui procurar o especialista, que é o otorrino, tá? E aí eu fiz uma polissonografia que comprovou que eu tinha apneia do sono. E hoje eu uso o CPAP, que é um aparelho que coloca uma pressão positiva, que quando eu paro de respirar, ele respira por mim. Mas o que é a apneia do sono, doutor? Nada mais é do que uma síndrome de quando ali ó, você está dormindo, você faz pausas na respiração, pausas prolongadas. Imagina, você dormindo, para a respiração, volta a dormir, para a respiração. Faça esse teste em você nesse minuto, pare de respirar 10 segundos, volte a respirar. Pare de respirar, volte a respirar. Isso a noite toda, imagina, faltando oxigênio toda a noite, enquanto era para você estar descansando, mas teu corpo está sofrendo. E aí, quem é que sofre mais? Os principais órgãos, que são coração, cérebro e rim. Pois é, então a apneia do sono é queda do oxigênio na corrente sanguínea, nos pulmões, no corpo enquanto você dorme. E aí causa toda essa repercussão. Então, gente, eu uso até hoje esse CPAP, como eu expliquei, um aparelhozinho que eu coloco, boto a máscara, e como eu já expliquei para vocês,
todas as noites, antes de adormecer, eu coloco esse aparelho. É o meu tratamento para a apneia do sono. E foi aí aonde eu percebi que minha hipertensão foi ocasionada pela apneia do sono. Se lá no início, quando eu comecei a ter o pico hipertensivo, eu tivesse descoberto que eu tinha apneia do sono e eu tivesse tratado a apneia do sono, eu não usaria remédio como eu uso até hoje. Então isso é uma pena. Então fica esse meu alerta. Se você ronca, se você acorda irritado, com dor de cabeça, preste atenção. Procura o cardiologista, procura o especialista para investigar isso. Não deixa passar o tempo, tá certo? E a polissonografia, gente, é o exame que é realizado para fechar o diagnóstico. Existem dois tipos de polissonografia. Tem a polissonografia que você faz em casa, que é a domiciliar, que você leva um aparelho para casa, coloca, dorme com ele, depois leva para a clínica. E tem a polissonografia que você dorme na clínica. Essa que você dorme na clínica é aquela polissonografia que é quando o paciente tem algum evento neurológico. Por exemplo, o paciente convulsiona à noite, aquele paciente que tem uma apneia mais complicada, uma apneia que mexe muito, aquele paciente que tem lesão neurológica, que precisa de um exame mais detalhado e ser assistido a noite toda por um técnico do sono, por um enfermeiro, ou até às vezes pelo médico, tá certo? Então, gente, quem gostou do vídeo, não deixa de se inscrever, é só apertar no sininho, em 1 segundo você vai me acompanhar e não esquece de me acompanhar lá no Instagram. Em breve, um forte abraço.